Bom dia a todos. Que bom que nós estamos aqui na casa do Senhor. Hoje à noite nós vamos dar um breve relatório para os irmãos do que foi o café dos pastores ontem, que nós recebemos aqui. Os irmãos vão ver as bênçãos que nós recebemos dos pastores que vieram nos visitar, né? Lembrando que esse café é promovido pela nossa associação e a Igreja de Betel recebeu, né, os pastores aqui. Foi muito bom, pastores e família, né? Foi muito bom esse café. E os irmãos vão ver o que nós recebemos de bênçãos nesse café. À noite, vamos dar um relatório sobre isso. Foi muito bom mesmo. Só mais uma vez, irmãos, hoje à noite estaremos aqui às 19 horas, no nosso culto de adoração ao Senhor. Próximo domingo pela manhã, nós não teremos o nosso culto aqui, devido às eleições, mas à noite nós estaremos todos aqui, para os irmãos votarem, né, com tranquilidade. Quarta-feira, nosso culto de oração. Quinta-feira estaremos aqui, quarta-feira na Irmã Jerusa, né? Nossa futura congregação. E com certeza o melhor de Deus está por vir. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, agradeça a Deus que você está aqui. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, Paredes do Meu Coração. Hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre a vitória, sobre o desequilíbrio emocional. Com certeza nós vamos sair daqui diferentes, né? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida do teu povo. Obrigado, Deus, pela visão que o Senhor está nos dando, de termos a nossa sede também, dos recursos, ó Pai, que o Senhor tem mandado para o teu povo aqui. Ó Deus, e nós cremos que há algo grandioso nos esperando. Muito obrigado por essa manhã. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, é interessante, antes da gente entrar, né, sobre o assunto que a gente vai pensar, está lá em 1 Reis 19, até mandei para o Peterson. Dá para colocar música, Peterson? Que eu te mandei? Dá? Prestem bastante atenção no que é paredes do meu coração e o que a gente precisa reconstruir. Porque está tudo torto. Amém? Domingo que vem a gente passa. Então vamos ler Neemias, capítulo 1. Irmãos, olha que coisa tremenda isso aqui. Se a gente quiser reconstruir alguma coisa, olha o que é a dica que Neemias dá para a gente. Neemias, capítulo 1, até o versículo 11. Eu gosto muito do livro de Neemias. Na minha nova versão transformadora, diz o seguinte. Neemias, capítulo 1. Depois nós vamos para a 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 a 18. Essa data, mais ou menos, aqui, estava no mês de novembro para dezembro, né? Acho que está no rodapé aqui das Bíblias aí. Se não me falha a memória também, né? Nos diz o seguinte a palavra de Deus. Essas são as memórias de Neemias, filho de Racalias. A preocupação de Neemias com Jerusalém. No mês de Quisleu, mais ou menos novembro para dezembro, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Suzã, alguém lembra quem teve também em Suzã? Né, de acordo com o nosso conhecimento bíblico, alguém lembra disso? Quem estava lá também? Quem passou por um momento lá assim foi Daniel e seus amigos, no reinado persa. Hanani, um dos meus irmãos, veio me visitar, com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhe a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam, as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. E olha a situação de Neemias, quando ele vê Jerusalém, que deve ser a nossa também, destruída. E ele diz o seguinte, lamentei, jejuei, versículo 4, e orei ao Deus dos céus. E olha a oração dele, irmãos. Olha como nós temos que aprender aqui. Ó Senhor,
Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor leal para os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Ouve minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo. Isso se chama intercessão. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido os teus mandamentos, os teus decretos, os teus estatutos, que nos deste por meio do teu servo Moisés. Por favor, lembra do que o Senhor disse ao teu servo Moisés. E olha que coisa interessante. Se forem fiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. O povo que tu resgataste com teu grande poder e com tua forte mão é teu servo. Ó Senhor, por favor, ouve a oração deste teu servo. Ouve as orações de teus servos, que se agradam em ti honrar. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Eu gosto muito desse finalzinho aí. Nesse tempo, eu era o copeiro do rei. Vamos pensar um pouquinho aqui sobre desequilíbrio emocional. Né? Neemias faz uma oração dessa, e no final, talvez você lendo o texto, ele era o copeiro do rei. E muitas vezes nós não valorizamos a posição que Deus nos coloca. E quando hoje pela manhã, que eu estava preparando o estudo hoje pela manhã, eu fiquei pensando, ele era o copeiro do rei. E muitas vezes nós queremos ter uma posição elevada dentro da igreja, um status. E ele diga, eu era o copeiro do rei. E quando eu comecei a refletir nisso, eu fiquei pensando que ele era o copeiro do rei, ele servia o rei, mas quem comia primeiro era ele. Ele provava tudo antes do rei comer. Olha, talvez tinha veneno ali, queria matar o rei, e ele provava tudo. Ele comia tudo antes do rei. E olha que muitas vezes a posição que Deus nos coloca, e às vezes nós não entendemos. Nós não entendemos. Já imaginou o rei, depois que Neemias comeu aquilo tudo, ele pensou assim, olha, esse pato aí achei um pouquinho salgado. Tinha um tempero aí persa que eu não gostei muito. Aquele vinho, eu achei ele muito, com teor de álcool muito alto, não gostei daquele vinho. A fermentação não estava boa. E é interessante, quando Deus ele nos coloca num lugar, ele nos coloca numa posição de honra. E Deus colocou Neemias ali, no Império Persa. E olha a influência que ele teve. Né? Talvez quando você lê a Bíblia, né, nós temos uma mania de grandeza, mas Neemias, se a gente analisar bem, olha a posição dele, a importância dele no Império Persa. E quando nós pensamos nisso, Deus, ele chama homens e mulheres para o seu trabalho, quando eles entendem a posição que Deus os colocou. É por isso que muitas vezes nós começamos a fazer algo, até mesmo no contexto da igreja, nós paramos. Porque nós não entendemos que nós temos que florescer, é onde Deus nos colocou. Nos colocou. Se Deus nos colocou, é porque a gente precisa florescer ali. E é interessante, né? Com certeza Neemias tinha uma vida emocional muito boa. Um equilíbrio emocional muito boa. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, que a gente vai ver agora, o livro de A Vida de Elias. Vamos lá para 1 Reis, capítulo 19. E como, irmãos, nós estamos com desequilíbrio emocional. E os irmãos vão entender o porquê disso. E olha como as pessoas também tentam tirar a gente do equilíbrio emocional. Quando alguém tenta tirar o outro do equilíbrio emocional, é porque ele também não está equilibrado. Ele não está equilibrado.
Então, nós somos aquilo que nós falamos. A boca fala, né? A palavra de Deus é muito clara que o coração está cheio. E é por isso que a gente tem que estar cheio da palavra de Deus. Vamos só um pouquinho ver a história de Elias, né? Elias, sobre o ponto de vista que a gente está hoje. Paredes do meu coração, né? E Elias chegou num momento na vida dele de depressão. Depressão. Agora, quem foi que levou Elias à depressão? Aí entra o comportamento do ser humano, Jezabel e Acabe. E olha como nós entendemos o contexto da igreja, né? O desequilíbrio emocional, ele tem as suas causas, sim. E geralmente todo desequilíbrio emocional não está fora, mas está dentro de nós. E Tiago mesmo fala, de onde que vem tanta coisa ruim? Tanta guerra, tanta confusão, tanta falação? É do nosso coração, que está cheio disso tudo, que nós não conseguimos vencer tudo isso. E projetamos tudo isso para fora, de acordo com o livro Paredes do Meu Coração, porque o nosso coração está cheio disso. Né? E outro fator interessante, o texto que a gente vai começar a ver hoje, nos mostra alguns ensinos sobre as causas, sobre sintomas, e como a gente pode vencer esse desequilíbrio emocional que eu e você temos. Primeira coisa, versículo 1 e versículo 2 do capítulo 19. Olha que coisa interessante isso aqui. Sempre o desequilíbrio emocional, ele vem de ameaças e de oposição. As pessoas querem nos ameaçar. Então, elas querem nos tirar do desequilíbrio, do equilíbrio. É interessante que a gente vê tanta hoje, né? Acho que tem tanta gente fora do equilíbrio emocional. Eu confesso que eu não tenho Facebook, eu não gosto disso. Né? Tanta coisa tentando tirar o equilíbrio emocional, até grupos também, tentando tirar nosso equilíbrio emocional. Né? Tem hora que nós vamos estar assim, eu não quero mais ver isso. Não quero ver mais isso. Não quero ver isso, porque vai me tirar a minha paz. E muitas vezes, quando nós achamos que estamos fazendo bem, nós também estamos fora do equilíbrio emocional. Estamos agredindo as pessoas, porque nós estamos fora do equilíbrio também. E olha que situação interessante também. Versículo 1 e o versículo 2. Acabe, de novo, fofoca, confusão. Contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso, aí começa a confusão. Ao equilíbrio aí, ao desequilíbrio de Jezabel, tentando prejudicar a vida de Elias. Por isso, Jezabel enviou o quê? Mensagem. Talvez fosse hoje, fosse um WhatsApp, fosse uma mensagem pelo Face, colocou no grupo lá de Judá, né? Olha o que Elias fez. Colocou no grupo. Que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Vamos pensar um pouco aqui, irmãos. O desequilíbrio emocional pode surgir na nossa vida por ameaças e oposição. E isso tira a gente do nosso equilíbrio. Já imaginaram palavras pesadas, palavras torpes, que nós recebemos? Já imaginaram isso? Que você também recebeu? Já recebi? Como isso tira isso tira a gente do equilíbrio. Por isso que a palavra de Deus é muito clara, né? Nós temos que ser tardios para falar. Falar. Porque senão eu já estou fora do equilíbrio e vou colocar o outro também fora do equilíbrio. Eu já tenho paredes tortas que eu já construí e vou tentar construir na vida do outro também. E aí, quando nós pensamos nisso, a ameaça e a oposição da rainha Jezabel levaram Elias
a um processo depressivo. Palavras levaram o profeta a um processo depressivo. Eu vou te matar. Olha o que eu mandei para você não está vendo, não? E olha como, se a gente entendesse, né, se nós construímos paredes de acordo com o prumo de Deus, nós usaríamos mais palavras para abençoar do que para amaldiçoar. Quando eu fiz um curso pela CEPAL, com Léo Kreb, foi até em Água de Lindóia. Léo Kreb, ele coloca uma coisa assim muito interessante, que nós fazemos sem sentir. Nós tentamos justificar aquilo que nós pensamos em cima de um texto bíblico. Mas a gente não vê todo o contexto. Todo o contexto. E quando nós caímos nisso aqui, a ameaça e a oposição da rainha Jezabel levou Elias a um processo de depressão. Ela vai me pegar. Olha o que ela está fazendo. E é interessante que nós olhamos para Jesus. Jesus, ele soube muito bem como lidar com a pressão e a oposição e das ameaças. Quando nós olhamos para isso, nós não estamos suficientemente protegidos para saber lidar com os desafios que surgem na nossa mente, na nossa vida. Nós não sabemos lidar. Nós não conseguimos lidar com o sentimento de rejeição. Nós não conseguimos lidar com o sentimento que as pessoas não nos aceitam. É difícil lidar com isso. Mas se eu não tenho equilíbrio, se eu não tenho equilíbrio emocional, eu vou começar a construir muitas paredes tortas. E a gente vai ver que a primeira coisa que Jezabel fez, que ela não tinha paredes no prumo de Deus, foi atacar um homem de Deus. E olha que coisa interessante também, né? Como nós precisamos aprender a nos proteger nossas emoções, né, contra as ameaças e oposição. Sempre nós vamos ser ameaçados e sempre a gente vai ter oposição. Nós não agradamos ninguém, você não agrada ninguém, eu também não agrado ninguém. Agora vai depender como nós vamos lidar com isso, mas não culpando o outro. Como você lida com isso? Como você lida com isso? Jezabel não soube lidar com suas emoções. Ela disse, eu vou pegar você. E foi para o ataque, né? Outro fator interessante também, irmãos. Olha os sintomas de quem não tem um equilíbrio emocional. De acordo com o livro Paredes do Meu Coração. Versículo de número 3. Olha que quem não tem equilíbrio emocional, olha a coisa que ele faz. Ele foge de tudo. Versículo 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou o seu servo. Olha que coisa interessante que ele fez. Primeira coisa que ele teve, medo. E dá medo mesmo. Dá medo. Palavras ofendem, né? A oposição dá medo, a ameaça dá medo. E ele, humanamente, ele agiu como eu e você faríamos. Estou com medo. E outra atitude que ele fez também, né? Versículo de número 4. Depois, foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo, sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira a minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados, que já morreram. Uma atitude interessante, né? Quando a gente tem esse desequilíbrio emocional. Primeira atitude, eu tenho medo. Outra atitude, eu vou fugir. E tem gente que corre de problemas, né? De confusão. Né? E ele não aceita o confronto. Eu fico imaginando Jezabel, Acabe era um banana mesmo, desculpa a expressão. Jezabel deitava e rolava em cima daquele homem. Né? Tanto é que em Apocalipse fala que o espírito de Jezabel está dentro da igreja, imagina isso, no contexto que a gente está vendo aqui.
a oposição que havia dentro da igreja. Né? E olha que coisa fantástica, ele fugiu. E para onde que ele foi? Para o deserto. Quem está fora do equilíbrio emocional, ele se isola. Ele se isola. Não quer ver ninguém. E deserto, né, é um símbolo de aridez. Deserto também, inclusive, é um símbolo que as minhas emoções não estão bem. Por isso, quando nós estamos tristes, né, tendência da gente se isolar. E sempre que a gente se isola, de acordo com o livro, a primeira coisa que a gente faz é lembrarmos do passado. Do passado. Ah, como era bom. Ah, aquilo era tão bom. Né? A gente se isola. Ah, que coisa boa. Era naquele tempo. Olha o não que eu acho que recordação não seja uma coisa boa, né? Mas quando nós estamos nesse estágio aqui, nós estamos fora do equilíbrio. E a gente precisa sempre, né? A palavra de Deus é muito clara, que a gente precisa renovar. Confesso que eu tenho muita saudade do meu pai, da minha mãe, tenho saudade. Mas a minha vida continua. Tenho muita saudade do meu pai e da minha mãe, mas minha vida continua. Eu não quero viver nesse deserto emocional, porque eu perdi. Pelo contrário, eu ganhei. Meu pai e minha mãe estão lá no céu, eu tenho certeza disso. É interessante que tem um poeta que escreveu um termo bonito sobre saudade, né? Que eu gosto muito. Se você escutar, você fica depressivo mesmo, que a saudade é o pior tormento, é o pior dos sentimentos. Eu não vejo saudade como tormento. Eu vejo saudade como motivo de alegria. Olha o que eu vivi. Olha o que eu vivi. Olha o que Deus me deu. Olha o que Deus me deu. Quando eu tenho esse sentimento negativo com relação a tudo isso, eu estou tentando me isentar de algo que eu não fiz e que deveria ter feito. Então, nós estamos fora desse equilíbrio, nós estamos num deserto. E o deserto não é para a gente ficar. Se fosse para ficar no deserto, Deus iria construir uma cidade ali no deserto, para aquele povo ficar. Deus quer que aquele povo chegue na Canaã. Outra coisa interessante também, irmãos, né? Elias interrompeu a sua rotina. O que ele fez lá no versículo 4? Ele deixou o seu servo lá, fica aqui, meu filho, que eu estou me mandando. Deixou a sua rotina. E quando nós pensamos, nós temos uma rotina também a fazer. Todo dia a gente tem uma rotina. Nós temos um roteiro a ser seguido. Elias tirou todo o seu roteiro que Deus havia determinado para ele e foi criar o seu. E aí entra uma coisa interessante, né? Quantas vezes também nós procuramos fugas para justificar o nosso deserto, como Elias fez. Elias fugiu, largou tudo. Outra coisa interessante também, né, irmãos, que a gente precisa aprender com relação a Elias, que olha que coisa interessante no versículo 4. O que ele pede? Olha, eu quero morrer. Quero morrer. Tira a minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. O que eu aprendo aqui? Né? Elias perdeu a vontade de viver. Um homem perdeu a vontade de viver. E ele vê Moisés, Jó e outros homens que também pediram a morte, também é a solução para a sua vida. Olha que coisa, um homem de Deus, Senhor Deus, eu quero morrer. Eu não sou melhor do que Moisés, eu não sou melhor do que os seus antepassados. E aí, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vê que Jesus deixou algo bem claro, né? Que nós iríamos fazer obras maiores do que Ele. Então, não é para a gente ter esse sentimento. E outra coisa que ele teve também. Oh, meu Deus, isso aqui é muito triste. E tudo a gente tem, versículo 5. Até o versículo 8.
Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse: meu filho, vai comer, levanta, come. E quando a gente está nesse estágio de depressão, a gente não tem fome, né? Quer ficar só deitado. A gente até brinca, aquela bonequinha dorminhoca. Os irmãos lembram da bonequinha dorminhoca? Ficava assim com o bracinho assim. Quer ficar daquele jeito, né? Igual aquele ursinho de pelúcia que põe lá em cima. A gente quer ficar nesse estágio também. Quero ficar deitado aqui. Vou ficar isolado. Não quero ver ninguém. Perdemos até o apetite. O anjo apareceu, meu filho, vai comer. Elias olhou ao redor e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, oh meu Deus, olha o que o homem fez de novo. Ele comeu, bebeu e deitou novamente. Deitou novamente. O anjo do Senhor de novo apareceu. Meu filho, isso é meu, tá, irmão? Levante-se, come um pouco mais. Do contrário, você não vai aguentar a viagem que tem pela frente. De novo, Elias se levantou, comeu, bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. Vamos pensar um pouquinho aqui, né? Quando nós estamos nesse momento, fora do nosso equilíbrio emocional, uma das reações que nós temos é, nós não temos fome, nem sono. Um homem de Deus passou por tudo isso, porque ele estava fora do prumo de Deus nas suas emoções. E como, irmãos, todos nós aqui precisamos de cura. Todos nós precisamos de cura. Né? Todos nós precisamos dessa cura que a palavra de Deus hoje se abre para cada um de nós. Nós precisamos de cura. Porque quando nós olhamos para a vida de Elias, nós também fazemos a mesma coisa, porque Jezabel e Acabe estão aí no nosso pé. Oposição e ameaça. Então, nós agimos como Elias também. Nós construímos todas essas paredes tortas. Medo, fuga, saímos da nossa rotina, nós perdemos o nosso apetite. E olha o que acontece mais ainda. Versículo de número 9. Olha o que o homem foi fazer ainda. Que eu e você já fizemos também. Ali, ele encontrou uma caverna onde passou a noite. Então, ele se isolou. E o pior isolamento não é o de pessoas, mas quando nós nos isolamos dentro do nosso ser, dentro da nossa alma, que a alma está ligada a emoções, sentimentos e atitudes, que achamos que estamos certos. Eu vou me isolar porque eu sou muito perfeito. Não quero isso mais. E a atitude de Elias foi essa. Outra coisa que ele teve também. Versículo de número 10. Então, versículo de número 10, deixa eu pegar aqui. Então o Senhor lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Olha o que Deus ainda está perguntando para meu filho, por que você está agindo desse jeito? Você está fora do equilíbrio, seu equilíbrio emocional está todo fora do padrão que eu estabeleci para você. E o versículo de número 10 diz o seguinte, isso a gente faz também, né? Que a gente quer a nossa santidade. Mas nós não aceitamos que Deus nos repreenda. Elias respondeu: oh, meu Deus, tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. O que Elias começou a fazer aqui? Olha, eu estou desanimado, eu vou começar a me lamentar, porque ninguém me ama, ninguém me quer, eu fui injustiçado. E Elias começou um processo, né, que a gente chama de autocomiseração, acho que essa é a minha palavra, de tentar se autodestruir por dentro, mas jogando a culpa no outro. Olha o que fizeram. E agora estão vindo para cima de mim.
Outro fator interessante também, que mostra que a gente está fora do equilíbrio que Deus preparou para cada um de nós. Versículo 11 até o 14. O que Deus manda ele fazer, né? Versículo 11. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um forte vendaval atingiu um monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam diante do monte, diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio um suave sussurro. Quando Elias ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: o que você faz aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Ele respondeu. Olha a desculpa que ele deu de novo do seu erro, coisa que eu e você fazemos. Tenho servido. Olha a religiosidade, irmãos. Tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, aquele povo quebrou a aliança, derrubaram teus altares, mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Ele deu a mesma desculpa no versículo de número 10. Ele continuou falando aquilo tudo. Elias não teve sensibilidade espiritual. E quando nós estamos fora do padrão de Deus, nós não temos sensibilidade espiritual. Nós temos a nossa sensibilidade. Parem para pensar um pouquinho aqui. Parem para a gente entender o que é pecado. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós pecamos aonde? Na alma, nos nossos desejos. Então, as nossas emoções estão, se a gente pensar bem, elas têm que estar todas de acordo com o padrão estabelecido por Deus. Eu vou desejar, eu vou falar, eu vou mentalizar o que está de errado na minha projeção que eu estou fazendo de você. Aí eu vou pecar na minha alma, nas minhas emoções, nas paredes tortas que eu construí durante todo o ano da minha vida. Você entende isso? Dá para entender o que é pecado hoje? A gravidade disso? Se eu estou fora do padrão de Deus, eu vou fazer tudo isso. Vamos seguir mais um pouco, senão o tempo não vai dar, né? E Elias aprendeu que o Senhor Deus, quando eu vejo isso aqui, irmãos, eu acho isso aqui uma coisa tremenda. No momento de crise, o que ele aprendeu? Deus não está no barulho, Deus não está no fogo, Deus não está no terremoto. O que eu aprendo aqui? Que Deus não é um Deus de show, que Deus não é um Deus de espetáculo, não está no terremoto, não está no fogo, não está no vento, e Elias aprendeu tudo isso. Né? Deus não está nisso tudo, não. Deus está simplesmente nas coisas mais simples, que nós não percebemos, porque nós estamos preocupados com show e com espetáculo, por causa da nossa natureza, porque nós estamos fora do padrão que Deus estabeleceu, estamos fora do prumo de Deus. E Elias, Deus não está nisso não. Deus não está no fogo, Deus não está no terremoto, Deus não está nisso não. Deus está nas coisas simples, na simplicidade. E Deus estava operando, se a gente analisar todo esse contexto, na vida de muitas pessoas, quando Deus começou a falar com Elias. Mesmo depois do Senhor se revelar a Elias, ele continuava com o mesmo discurso. Deus se revela, mas Deus, olha o que fizeram, olha o que estão fazendo. O mesmo discurso que eu e você fazemos também. Então Elias estava fora do padrão de Deus. Estava colocando a culpa no outro, não nele. Ele que estava doente, ele que estava depressivo, ele estava fora
do padrão de Deus. Um homem segundo o coração de Deus, um profeta de Deus. Você entende isso? Como a gente precisa, né, trazer a palavra de Deus para a nossa vida. Eu entendo hoje a palavra de Deus na minha vida o seguinte: é um espelho. Eu chego na frente daquele espelho e ela aponta onde que eu estou errado. Você já fez isso na sua vida? Essa projeção, você pega a palavra de Deus, Deus, olha, meu Deus, eu já fiz isso aqui também, igual Elias fez. E estou fazendo ainda. E continuo fazendo. E estou colocando a culpa no outro. No outro. E a sua culpa onde fica? Onde fica? Elias fez igual e você fazemos também. Vamos continuar também. Mesmo depois de Deus revelar para Elias, Elias continuava com o mesmo discurso. O que eu aprendo aqui? Enquanto eu não tomar uma atitude que eu sou errado, eu não vou escutar a voz de Deus nunca. Nunca. Deus está se revelando, Deus está falando, mas eu continuo com as minhas paredes tortas, que Deus vai dizer, tem que derrubar isso aí. Então eu não vou mudar nunca. Eu vou repetir sempre os mesmos erros. Vou continuar fazendo a mesma coisa. Vocês já pensaram uma coisa interessante? Eu sou professor de filosofia, né? Se a gente colocasse algumas coisas em prática ali, é interessante. O que a filosofia coloca? Que o ser tem que superar o outro ser. A nossa geração tem que superar a geração passada, porque senão nós não vivemos. Nós estamos repetindo os mesmos erros. Você entende isso? Né? Então, por exemplo, se seu pai errou, sua mãe está errada, tudo mais, você não pode dar continuidade àquilo. Porque senão você não viveu. Você está continuando a viver a mesma coisa. Eu tenho que superar o meu pai e a minha mãe. Porque senão eu não vivi. Não estou vivendo. As paredes tortas continuam sendo levantadas, de acordo com a palavra de Deus. Nossa geração tem que superar a geração passada, porque senão nós não estamos vivendo. Vamos continuar com sentimentos saudosistas. Ah, naquele tempo era tão bom. Tão bom. Você não superou, você não está vivendo. Porque a palavra de Deus se renova todo dia. Deus tem alvos grandiosos para nós, e o nosso alvo é Jesus Cristo. Vamos seguir mais um pouco, né? E olha que coisa interessante também. Quando esse desequilíbrio emocional a gente pode vencer? Como você vai vencer isso? Primeira coisa, você tem que saber quem é você. Qual a sua missão e qual o seu propósito. Se você não souber qual que é a sua missão, parece ter aula de filosofia, né? Qual que é o seu propósito, você vai continuar fazendo a mesma coisa, vai ter medo, vai fugir, vai para o seu deserto, vai perder apetite, vai se isolar, vai inventar um monte de programa para você fazer, porque não consegue. Você vai inventar outra rotina, porque você está fora. Mas como eu vou vencer isso, pastor? Como eu posso vencer isso? De acordo com o livro, para meu coração, de acordo também, principalmente, com a palavra de Deus. Como eu posso vencer isso? E olha no versículo 15 até o 17. Como eu posso vencer isso? Tudo isso que Elias teve, que eu também tenho. Versículo 15 nos diz o seguinte: então o Senhor lhe disse, volte por onde você veio. Deus mandou ele de volta, vai fazer a sua rotina de novo, meu filho. E vá para o deserto de Damasco. Quando você chegar lá, você tem que ter atividade. Só arruma confusão quem não tem atividade. Meu pai uma vez me ensinou uma coisa muito interessante. De novo, meu pai, saudade do meu pai. Né, eu aprendi algumas coisas com ele. Eu era muito devagar, quase parando. Né, por isso que eu aprendo. Graças a Deus, meu pai me ensinou isso. Meu pai falou assim, meu filho, eu fiquei sentado o dia inteiro vendo um formigueiro. Ele falou assim, visualiza uma formiga. Eu fiquei olhando para a formiga. Quando eu vi a formiga, tinha sumido. Não ficava todo andando assim, né? Ele falou assim é o tempo. Se você não souber viver, você vai perder o tempo. Você vai ficar preso a tantas coisinhas pequenininhas que você não vai viver. Você não vai viver. Né? O que é o tempo? Né? O que é o tempo? De acordo
com o dicionário do Aurélio, o tempo é constituído de segundos, minutos e horas. Isso é a definição do tempo. Mas o que é o tempo para nós? O tempo é um lugar de oportunidade, que Deus está querendo mostrar para nós uma missão e que a gente tem um propósito nos seus planos. E olha, vamos continuar a ler a Bíblia, versículo de número 16. Você vai lá, unja Hazael para ser o rei da Síria. Você tem atividade para fazer. Depois, unja também Jeú, neto de Nissim, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Zafate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como profeta. Quem escapar da espada de Jeú, de Hazael, será morto por Jeú. E quem escapar da espada de Jeú, será morto por Eliseu. No entanto, preservarei 7.000 de Israel, que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. O que eu entendo nesse texto aqui? E o que Deus quer fazer com a gente também nesse momento que nós estamos vivendo? Deus levantou Elias naquele momento de depressão que ele estava, dando uma missão para ele. Você tem algo para fazer. Você tem algo para fazer. Não fique inventando coisas que estão fora do meu propósito. Você vai arrumar confusão. Você vai arrumar confusão. Deus fala, Elias, eu tenho um trabalho para você. Irmãos, quando Paulo, é interessante isso. Paulo tinha de tudo para ser um camarada depressivo. Paulo estava lá, coitadinho, pegou o navio, teve que parar em Malta, teve aquele naufrágio todo. Quando chegou em Malta, todo mundo desesperado. Paulo olhou assim e falou assim, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Qual a primeira coisa que ele fez? Eu vou catar graveto. Vou fazer uma fogueira. Tem que fazer alguma coisa. Deve ter fundado, estava todo mundo molhado, né? Vamos fazer uma fogueira aqui para a gente aquecer. Vou fazer alguma coisa. Vou catar graveto. Depois, o que ele fez? A missão, né? Ah, tem uma cidade ali. Tem um povo que o pai de alguém, não me lembro o nome agora, está doente. Vou lá orar por ele. Vou fazer alguma coisa. Mas eu não quero ficar na inércia. Eu não vou ficar parado. E quando Deus levantou Elias, foi no momento de depressão, mostrando para ele, olha, você tem uma missão específica, você tem um propósito, e Deus revelou todos os planos para o profeta. Deus não fala com quem está fora do equilíbrio dele. Deus não fala com pessoas assim. Deus teve que tirar Elias daquela situação e mostrar para ele, está vendo? Olha, tem uma coisa para você, mas você não pode ficar assim não. Senão você não vai realizar. Quantos projetos você já tentou fazer e pararam no meio do caminho? Já pararam para pensar? Vamos trazer para o lado prático da nossa vida. Quantos projetos você tentou construir e pararam todos no caminho? Com certeza você tem um, eu também tenho um. Quantos projetos? E por que você não conseguiu se realizar? Quantos você já tentou fazer e não consegue terminar um curso, não fazer nada, aquela coisa toda? Qual a razão disso tudo? Lógico que é espiritual. Porque Deus quer nos elevar a um nível superior para mostrar ao mundo que Ele age, que Ele está mostrando uma missão para a gente e um propósito. E é interessante que Deus levantou Elias mostrando para ele o que ele tinha que fazer. Quando nós olhamos para isso, irmãos, Deus tem uma missão para cada um de nós. Mas a gente precisa entender que Deus não fala em show, em espetáculo, terremoto, em trovão. Deus fala através de coisas simples. E ontem foi interessante, na mensagem do pastor, que falou a nós pastores ontem, né, que as coisas de Deus são tão simples e tão pequenas, que às vezes nós nem percebemos. Nem percebemos isso. Porque a gente está acostumado a show, espetáculo, trovão e terremoto. Queremos ouvir isso. E Deus não é disso, Deus não precisa disso. E Deus tem uma missão para cada de nós, mas nós precisamos buscar, conhecer esse propósito de Deus e sair para conquistar o propósito de Deus. Você tem saído para a conquista? Você tem saído para a conquista?
Eu sempre tenho falado isso, que momento de crise é momento de conquista. Momento de crise. Quem não é aprovado na crise é porque o seu caráter precisa ser trabalhado mais. Por isso que Deus manda as crises para a gente. Não é para a gente murmurar, para dizer, meu Deus, onde que o Senhor quer que eu mude? Porque senão eu vou ficar desanimado, vou ficar depressivo, eu vou para o meu deserto e vou começar a murmurar. E Elias fez tudo isso, né? E é interessante que Deus faz uma pergunta para Elias. E a mesma pergunta que Deus está fazendo para nós. O que você está fazendo aqui? Nessa caverna? Na sua caverna? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Você está colocando a culpa no outro ainda? Vão te pegar? Então, irmãos, pensem numa coisa interessante aqui. Quando eu dava aula, eu sempre falava o seguinte, que sempre tem alguém melhor que a gente. Sempre tem alguém melhor do que a gente. Tem sempre um professor melhor do que eu. Tem sempre, desculpe, irmão João, tem sempre um pedreiro melhor do que você. Tem sempre um oficial militar melhor do que você. Tem sempre uma costureira melhor do que você. Sempre um pintor melhor do que você também, irmãozão. Mas a gente tem noção disso? A gente, humanamente falando, a gente tem noção disso? Então, o que está faltando na gente? Humildade. Humildade. E Deus chama Elias, olha, eu sei da sua limitação, eu sei da sua capacidade, sai da caverna, porque você vai cumprir agora o meu propósito para a nação de Israel, não o seu propósito. Você vai cumprir o meu. O meu. Sai de onde você está. Sai do seu desequilíbrio emocional, porque eu quero trabalhar na sua vida. Senão você vai repetir toda a sequência de erros novamente. E Elias, de novo, repetiu o mesmo erro. Senhor, me mata. Senhor, olha os profetas e nós vamos me pegar também. E Elias também repetindo os mesmos erros. E os irmãos já notaram que a gente sempre erra na mesma coisa? Já repararam nisso? Porque a gente está fora do padrão de Deus. Deus está chamando, sai dessa situação aí. Você está. Você tem que entender que você está fora do padrão, do meu padrão. Sai da sua caverna, do seu mundinho pequenininho que você criou. Outra coisa interessante para nós, né? O desequilíbrio emocional é vencido. Como eu posso vencer isso? Como eu posso vencer tudo isso? É quando Deus nos mostra que Ele está agindo. Aí não tem desespero, não tem murmuração, ainda que os nossos olhos naturais não estejam conseguindo perceber a ação de Deus. Nós não somos guiados pela nossa vista. Nós somos guiados pela nossa... Falei errado. Nós não somos guiados pela nossa visão. Não, errado. Não somos guiados por aquilo que nós vemos, mas aquilo que nós conseguimos ver Deus agindo. Eu gosto muito daquele desenho do Rei Leão, de uma parte lá. Eu gosto de falar sobre isso. Eu gosto muito de falar sobre isso. Quando ele estava lá pequenininho, né? Aqueles dois bichinhos, que eu sempre esqueço o nome deles. Aí eles perguntam, o que você está vendo? E o leão tinha fugido de tudo, né? Ele disse que eu só estou vendo uma montanha. Aí os dois bichinhos dizem, o que você está vendo depois da montanha? E é isso que Deus quer nos mostrar. O que você está vendo na sua vida depois dessa dificuldade? Depois que você colocar o seu equilíbrio emocional de acordo com o padrão de Deus, né? E o versículo 18 é tão claro, né, irmão? 19 e 18. No entanto, olha como Deus prepara as coisas. Preservarei 7.000 de Israel que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. O que eu entendo aqui? Que Elias, olha a religiosidade de novo aqui. Elias pensou que só ele era fiel a Deus. Só ele era o certinho. Não tem isso hoje? Quando a gente está fora desse equilíbrio emocional, nós achamos que nós somos os únicos que estamos certos. E todo mundo está errado. Elias, Deus disse, Elias, meu filho, pensa bem. Não é só você que é fiel, não.
Tem 7.000, pensa bem, você é uma, tem 7.000. Você para com isso, Elias. Sai desse padrão que você estabeleceu de santidade para você. Tem 7.000. Você não é o único. Para de dar uma de pobre coitado. Tem 7.000 também que está sofrendo igual você. Elias pensou que ele tivesse abrido. Elias pensou que estava sozinho. Que só ele caminhava fiel ao Senhor. Só eu que sou fiel. Mais ninguém. Então eu posso falar. Eu posso julgar. Elias estava pensando isso tudo. Mas ele pensou que ninguém mais estivesse abrindo o coração para Deus agir. Irmãos, nós não somos assim também? A gente não é assim também. A gente só acha que é a gente que está certo. E todo mundo está errado. E Deus está falando para mim, Elias, meu filho tem 7.000. Você é mais um. 7.001. Você é 7.001. Tem 7.000 que está lá, orando também. E não está murmurando, nem se escondendo igual você. Né? E é interessante quando nós olhamos para tudo isso. Né? No entanto, Elias estava totalmente enganado. Ainda lá, em Israel, haviam 7.000 que não tinham se dobrado diante de Baal. Irmãos, quando nós agimos assim, a gente age assim, sim. Nós estamos nos colocando acima do propósito de Deus. Nós estamos nos colocando, aí criticamos alguém que fez tanta coisa na mídia também, né? Nós estamos nos colocando acima do propósito de Deus e nós achamos que nós temos a revelação e o outro não. O outro não tem, só você que tem. Aí voltamos para a coisa que a gente aprende. A única coisa que eu sei é que eu nada sei. Ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada. Tem 7.000 que sabem mais que você. E Elias deixou bem claro isso. Tem gente lá clamando, 7.000, você está aqui, meu filho. O que você está fazendo? Para a gente terminar, né? Ainda que Elias não estava percebendo, Deus estava agindo. Deus está agindo. Mesmo que a gente não perceba. Eu li um livro uma vez, da editora Quadrangular, né? Deus trabalha no turno da noite. E eu fiquei pensando, não é? Quando eu comecei a montar esse nosso estudo de hoje pela manhã. Por que Deus trabalha no turno da noite? Porque nós estamos preocupados. Porque nós saímos da rotina de Deus. Aí Deus fala, enquanto que ele está dormindo lá, enquanto talvez ele nem está dormindo, eu vou trabalhar por ele. Tem até uma música que a gente cantava, é meu, somente meu, todo trabalho, né? E o nosso único trabalho é descansar no Senhor. Mas a gente não quer descansar, porque estamos fora do padrão de Deus. Ainda que os nossos olhos naturais não estejam conseguindo ver o agir de Deus, Deus está agindo. Deus está agindo. E essa convicção, quando nós entendemos isso, que Deus está agindo na nossa vida, isso nos leva a vencer o nosso desequilíbrio emocional. E isso se chama fé. Quem não tem equilíbrio emocional, se a gente parar para pensar bem, se as suas emoções estão abaladas, você também não tem fé. Você não consegue crer no agir de Deus, você está confiando na sua capacidade. Na sua capacidade. Quando eu dava aula, é interessante, eu gosto quando eu recebo ligações, Ivone acompanha isso. Quando eu recebo ligações dos meus ex-alunos, até recebi homenagem de um, e eu vi um potencial muito grande naquele menino. E ele era o mais tímido da sala. O mais tímido. Interessante isso, né? Como a gente tem que ter essa visão do outro, né? Isso é comunhão, isso é amor. O mais tímido, onde todo mundo ridicularizava aquele mais tímido. E sempre eu chamava para fazer leitura, chamava sempre a produção do texto, eu lia, não sabia, colocava até a produção do texto, que ele escreve muito bem, nas provas bimestrais da escola, só que eu nunca coloquei o nome dele. Ele me fez uma homenagem para mim, dizendo, olha, eu consegui superar. Eu faço jornalismo. Faço jornalismo. Você já investiu na vida de alguém assim? Você tem investido na vida de alguém assim? Para ajudar a superar tudo isso? E trazer essa pessoa para um equilíbrio emocional?
Você já fez isso? E parece que a nossa tendência é mais afundarmos as pessoas para mostrar que nós estamos certos. Você não está certo. Tem 7.000 melhor do que você. E a gente precisa entender isso. Isso se chama humildade. Eu vou me humilhar diante do Senhor. Tiago fala, humilhai-vos, pois, diante da mão poderosa de Deus, que no momento oportuno de Deus, Ele vai te exaltar. Não no seu tempo, é no tempo de Deus. Aí nós passamos a entender o que é o tempo. Tempo não é segundos, minutos, nem hora. É Deus que controla tudo isso. Tem 7.000 na sua frente. Pense nisso. Pense nisso. Irmãos, minha mãe, quando era viva, voltando de novo, né? Eu lembro isso com bastante carinho. Minha mãe disse o seguinte, meu filho, todo mundo é normal. Todo mundo faz alguma coisa errada. Todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo, todo mundo faz aquilo. Né? Como Elias queria ser tão espiritual, ele teve que se isolar. Para aprender, tem 7.000 lá, melhor do que ele. E está lá, não estava escondido, estava pronto para morrer. E muitas vezes nós nos isolamos dentro da igreja, nessas 4 paredes. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Né, para a gente vencer tudo isso. Você já trouxe algum visitante para a igreja? Você já falou de Jesus para alguém que ele teve aqui? A gente precisa vencer isso. E queremos colocar a culpa no outro. Mas tem 7.000 melhor que você. É interessante isso, né? Tem professor melhor do que eu. Tem pastor que prega muito melhor do que eu. Que bom que tem. Para baixar minha bola mesmo. Que quem tem que me honrar não é um homem. É Deus. É Deus. Quem me sustenta é Deus. Quem me tira do meu desequilíbrio é Deus. E eu posso dizer com toda a convicção, né? Se você está fora desse padrão de Deus, é porque você não está vendo o agir de Deus nas pequenas coisas. Pequenas coisas. Deus não é Deus de show. Deus não precisa fazer show para ninguém, porque Ele é Deus. Feche seus olhos, vamos orar? Fale para o Senhor, Deus, me traga de volta para o teu padrão. Me traga de volta. Eu quero ter esse equilíbrio na minha vida, porque eu estou fora dele. E eu não quero ter essa sequência de erros que eu tenho feito durante toda a minha vida, Senhor. Não quero ter. Renova a minha vida, muda a minha, não a do outro, muda a minha, Senhor. Muda a minha maneira de agir, até de falar também, de pensar, me dá um novo coração, né? Um coração novo, Senhor, porque o meu coração é doente mesmo. Está cheio de guerras, conflitos, estou fora desse padrão, me coloca no teu padrão, Senhor, porque nós precisamos disso, Jesus. E é interessante quando nós olhamos para a tua palavra, é tão clara que sem a santidade no nosso coração, santidade, nós não vamos ver o Senhor. E, Pai, quantas vezes nós estamos fora desse padrão que o Senhor estabeleceu para a minha vida, Senhor? Quantas vezes estou fora disso? Ó Deus, muda, renova. Renova tudo que precisa ser renovado, que precisa ser até retirado das paredes tortas que eu construí durante 56 anos, Jesus. Pai, dá entendimento, dá revelação ao teu povo. Pai, é por isso que nós estamos doentes. Muitas vezes é por isso que nós também não somos abençoados. Porque nós estamos fora desse padrão, Jesus. Por isso, muitas vezes, nós não conseguimos cumprir até mesmo os nossos sonhos. Porque nós estamos fora desse padrão, Jesus. Pai, tenha misericórdia da minha vida, Senhor. Tenha misericórdia, Jesus. Ó Pai, que eu possa, ó Deus, nas pequenas coisas, nas coisas mais simples, que o Senhor tem mostrado a minha vida que eu não tenho visto. Abra os meus olhos para que eu possa ver isso tudo. E as coisas de Deus, ó Pai. Como é bom quando nós entendemos isso. Elas não começam grandes. Elas começam pequenas.
E quando a gente começa a questionar isso, Deus, por que começa pequeno? Porque a gente precisa ver Deus crescendo e nós sendo diminuídos. Ó Deus, restabeleça o teu reino aqui, na minha vida. Que o teu reino possa me governar. Que o reino de Jesus, não o meu reino, não a minha vontade, não as minhas emoções, não o meu ego, a minha arrogância, a minha altivez que eu tenho, mas que o amor de Jesus Cristo, que cobre toda uma grande multidão de pecados, possa cobrir tudo isso na minha vida, Senhor. E que eu possa levantar paredes certas dentro do meu coração. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. E que Deus assim nos abençoe. Amém?